Salve rapaziada, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mark. Bom rapaziada, venho agradecer a todos vocês pelos 200 inscritos, né? É com muita gratidão que eu agradeço a vocês por esses 200 inscritos e que vocês, né, possam ser motivos de inspiração para me continuar postando conteúdos aqui no canal para que vocês possam aprender. Vamos para o que interessa. No vídeo de hoje nós iremos estudar um pouco sobre memória stack e memória heap. Bom, o que é a memória stack? A memória stack, né, ou melhor, a pilha, é um espaço disponibilizado pelo sistema operacional. É um espaço limitado, portanto, dependendo do sistema operacional, o espaço pode variar entre alguns bytes, ou melhor, megabytes, né? Mas como que isso funciona, Mark? Bom, a memória stack, ela trabalha com coisas simples, vamos dizer com variáveis, né? Ela trabalha com variáveis do tipo char, por exemplo, ela ocupa 1 byte, né? A variável do tipo char, ela ocupa 1 byte, portanto a memória, ou melhor, esse 1 byte será alocado na stack, né? E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Vou utilizar o Vim, tá? Para quem não sabe utilizar o Vim, vai ser uma aula bem rápida aqui sobre o Vim, né? Você aperta o I para inserção, ou seja, você consegue incluir dados, né? E para que você possa sair e salvar, você aperta a tecla ESC 2.wq, que é salvar e sair. Que é tipo, pronto, seu programa está ali. Mas vamos para o que interessa. Hashtag include stdio.h. Eu irei utilizar ele por conta do printf. Irei utilizar o stdlib.h por conta do malloc, né? O malloc vem de abreviação memory allocation. Eu vou dar um int main void, né? Aqui onde ficará todo o nosso programa da nossa aula. Desculpe se esse conteúdo aqui estiver sendo rápido, é porque eu agora ando muito ocupado, né? Eu tenho coisas para fazer, então eu acabo que levando muito tempo sem postar vídeo. Mas esse vídeo aqui vai ser bem rápido e explicativo. Bom, a gente pode ver o seguinte, que uma variável, melhor, eu vou criar aqui uma variável A, B, C. Essas variáveis são do tipo char, portanto, cada variável dessa tem 1 byte, né? 1 byte. Deixar claro que 1 byte, opa, 1 byte, isso, aí, 1 byte. Eu tava com modo de substituição ligado aqui, agora que eu fui ver, 1 byte. Bom, mas como é que eu posso ter a certeza de que eles têm 1 byte? Bom, a gente pode ver o tamanho dela, né? Bom, vamos lá então, a gente pode ver da seguinte forma, né, utilizando o sizeOf. Esta variável tem byte, né? A gente utiliza o sizeOf e vê aqui o char. A gente pode ver a variável char. Aí eu vou incluir aqui uma variável, a variável char_a, né? wq gcc programa -o programa. Opa, eu incluí a variável A lá dentro, é só a variável, o tipo de variável aqui, né? Pronto, vou dar um gcc e eu vou dar um programa. Esta variável tem 1 byte, ou seja, toda variável do tipo char terá 1 byte. E esse 1 byte ele será alocado na memória, né? Então vamos deixar aqui embaixo, né, dito, este 1 byte será alocado na memória stack. Bom, e a memória heap, né? Já a memória heap tem por parte todo o espaço da sua memória disponibilizado. Vamos supor que você tenha 8 GB de memória no seu computador. Logo, o sistema operacional irá utilizar toda essa memória disponível para o sistema. Ou seja, ela tem acesso a toda a memória disponível no seu computador. O que acontece?
A memória RIP ela é utilizada basicamente para o sistema, já que a stack ela é uma memória limitada, né? Vou deixar claro aqui em cima. A memória stack é uma memória limitada. Ela pode variar dependendo do sistema operacional para 3 MB, 4 MB, 5 MB. Ou seja, ela é super limitada para que o sistema possa utilizar dela para executar funções maiores, como execução de um programa, execução de um jogo, né? Algo do tipo, né? A memória stack ela fica com coisas mais baixas, coisas mais simples. Ou seja, mas como que todos esses programas que o meu computador executa funciona sem que minha máquina trave, né? Sem que minha máquina tenha algum tipo de problema? Bom, basicamente o caso é o seguinte: a memória RIP, como dito, ela utiliza toda a memória do seu computador. Portanto, se você tem 8 GB de memória, a memória RIP irá utilizar os 8 GB de memória para o sistema. Se você possui 4 GB de memória, a memória RIP irá utilizar os 4 GB de memória para o sistema. Ou seja, é por conta disso que o teu computador não trava, não sofre nenhum tipo de travamento quando você tem a memória utilizada ali pela RIP, né? Mas vou te dar ali um exemplo. Quando você está jogando um jogo pesado e você só tem 4 GB de memória RAM e de repente o jogo trava, né? O que acontece é que basicamente toda a sua memória foi utilizada e aquele jogo precisava de mais memória para que você pudesse utilizar para renderizar algum tipo de gráfico no jogo ou sei lá, algum tipo de função dentro do jogo. E como você não tem memória suficiente, o seu jogo basicamente trava, né? É a mesma coisa que aconteceria se o teu computador, né, se o seu sistema utilizasse apenas a memória stack para executar funções pesadas, né? Funções que precisam de muito mais memória além do que a stack fornece, né? Bom, vamos trabalhar com ponteiro, né? Eu irei dar um exemplo de ponteiro. Sabemos então que o ponteiro ele possui 8 bytes de espaço na minha máquina, que é de 64 bits, né? Ou seja, eu irei criar aqui então um ponteiro, né? Char asterisco ponteiro. Bom, este ponteiro, né? Este ponteiro contém 8 bytes. Mark, como que você saiu disso? Bom, do mesmo jeito que eu descobri quantos bytes, né, a variável char possui, utilizando o printf, né? Este ponteiro tem, né, bytes size of char asterisco. Vamos lá. Vou dar um GCC para compilar. E um ponto barra programa. A variável, né? Portanto, ele disse aqui, esta variável tem 1 byte e este ponteiro tem 8 bytes, né? Bom, então sabemos que este ponteiro ele possui 8 bytes. Mas vamos voltar um pouco atrás. Vale ressaltar que o ponteiro também está na stack. Portanto, a gente pode colocar ele lá na stack, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer, né, que esse aqui é o espaço da RIP, ou seja, memória RIP, né? E aqui em cima seja a memória stack, né? Ou seja, stack pilha, né? Aqui seja o espaço da memória stack e aqui embaixo seja o espaço da memória RIP. Ou seja, o ponteiro também ele pode trabalhar com a stack, né? O ponteiro também pode trabalhar com a stack. Mas como eu cheguei nessa conclusão, né, de que, né, ele pode estar trabalhando com a stack, né? O que acontece é o seguinte: o ponteiro ele cria uma região na memória de 8 bytes. Todas elas estão na stack. Porém, o ponteiro me dá uma capacidade de utilizar a memória RIP, né? Mas como isso funciona, Mark? Bom, o ponteiro se chama ponteiro pelo fato de que ele, né, aponta o endereço. Ou seja, dentro do ponteiro eu consigo alocar 8 bytes de memória RAM, já que o ponteiro tem um valor de 8 bytes, né?
Mas é uma coisa interessante, é que eu posso apontar o endereço do ponteiro para uma variável na stack, mesmo sabendo que mesmo sabendo que essa variável está na stack e o ponteiro trabalhando juntamente com a heap. Um meio interessante é a gente utilizar o malloc, né, que é um meio de nós utilizarmos alguns bytes de memória da heap, né, para ela se tornar um adicional na stack. Como que nós podemos fazer isso? Bom, como eu disse lá em cima, eu incluí a biblioteca stdlib, né, para utilizar o malloc. E é dessa forma que nós iremos utilizar o malloc. Bom, basicamente vai funcionar da seguinte forma: como o meu ponteiro aqui, né, ele se chama ponteiro, ele é, né, char asterisco, eu vou utilizar o malloc, né, que é memory allocation, e nele eu vou alocar 100 bytes, né? Bom, uma coisa que vale ressaltar, né, que nós estamos apontando 100 bytes para o ponteiro, mas seguindo essa linha de lógica, podemos alocar até mais bytes, né? Podemos fazer cálculos como, por exemplo, eu quero alocar 12k byte aqui dentro, né, de memória. Então a gente pode utilizar 12 vezes 1024 e aqui dentro estará sendo alocado então 12 kilobytes de memória. E a gente pode, né, brincar com a memória dessa forma, né? Nessa situação a gente pode manipular, né, a memória, né, utilizar dela o valor que quisermos. E o único limite, né, será o limite da sua memória, né? Caso ela conter 4 GB, será 4 GB de memória. Se ela conter 8 GB, será 8 GB de memória e por aí adiante, né? Mas e se eu não quiser usar a memória que declaramos no malloc? Bom, a gente pode liberar a memória dessa forma aqui, ó, que é utilizando o free, ou seja, liberar a memória. Deixa eu só ressaltar aqui o seguinte: nós estamos alocando qualquer tipo de tamanho de memória. O único limite será deixa eu só fazer uma coisa. O único limite será a sua memória RAM, né? Ela será o único limite do teu programa, né? Bom, mas como a gente pode liberar essa memória? Basicamente nós podemos liberar essa memória utilizando o free, né, ponteiro, e a gente acaba, né, liberando a memória do que nós acabamos de alocar, ou seja, utilizando a função free, nós podemos liberar a memória que acabamos de alocar. Ou seja, é basicamente dessa forma. Só ressaltando uma coisa. Por exemplo, nós estamos alocando aqui basicamente 12 kilobytes. Mas vamos dizer que eu estou alocando aqui 200 bytes, né? O que acontece? Quando formos olhar, né, quantos bytes foram alocados aqui, basicamente ele estará utilizando um pouco mais de bytes, né? O sistema ele fornece, além desses 200 bytes que você pediu alocar, um pouco mais de bytes caso você precise, né? Não necessariamente que ele só vai fechar em 200 bytes, ele apenas vai utilizar bytes, ou melhor, o sistema vai disponibilizar alguns bytes a mais para que você possa utilizar sem problema, porque o sistema ele já identifica, poxa, mas se ele utilizar um pouco mais do que 200 bytes que ele alocou, ou seja, o sistema ele já previne, né, de que possa ocorrer algum tipo de problema. E basicamente o trabalho entre a memória stack e a memória heap funciona desse jeito, né? Ou seja, não é algo difícil, não é algo monstruoso, né? Eles funcionam dessa forma. E esse código aqui que eu escrevi aqui, eu estarei disponibilizando no GitHub para que vocês possam estudar, né? Para que vocês possam aprender mais sobre este código.
e vocês possam estar melhorando ele, que se vocês quiserem utilizar ele para dar algumas outras videoaulas, vocês podem estar utilizando ele à vontade, o direito é de vocês. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, né? Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo no Discord, eu estarei deixando meu Discord aí na descrição, e vocês podem também estar dando sugestões de vídeos no meu Discord e nos comentários, né? Que eu estarei gravando vídeos, né? Esclarecendo dúvidas ou simplesmente criando outro tipo de conteúdo aqui no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, né? Isso vai me ajudar bastante e eu estarei vendo que vocês estão me deixando motivado a criar vídeos. E se você tem um amigo que acha interessante, que gosta do tipo de conteúdo, compartilhe com o amigo o meu vídeo, né? Então espero que vocês fiquem bem, e até o próximo vídeo. Falou!